Ah, o horror! O horror! Hoje mergulharemos nas trevas, no coração das trevas. A gente vai falar sobre espiritualidade, sobre fim do mundo, sobre apocalipse, mas não só de um apocalipse, dois. A gente vai falar de Apocalipse Now e Lobisomem Apocalipse. E o que essas duas obras têm em comum? O que o filme do Coppola tem a ver com o jogo de RPG do mundo das trevas? Meu nome é Leandro Novo, eu sou narrador de RPG de terror e hoje eu quero abordar aqui um jogo que está no meu coração, um coração das trevas, que se chama Lobisomem Apocalipse. Eu não vou aqui me aprofundar muito em cosmologia, em regra, em tribo, ficar falando essas coisas porque tem muito material na internet já para isso. Ao invés disso, eu vou aqui dar uma sugestão de como você pode abordar os seus jogos de Lobisomem Apocalipse. E eu vou usar essas duas obras como um paralelo. A obra Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro que Coppola se baseou para fazer Apocalipse Now, o filme de 79. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas o que tem a ver o Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e Apocalipse Now com Lobisomem Apocalipse, jogo de RPG? Eu estava assistindo Apocalipse Now uns dias atrás. Depois eu li o livro, porque eu queria entender melhor de onde que veio as ideias, o que ele queria passar, quais as mensagens, e tem muita coisa interessante. E aí, o meu grupo resolveu jogar Lobisomem Apocalipse. Eu consegui traçar uns paralelos, eu consegui ligar algumas coisas, e falei, cara, eu acho que eu posso explorar isso daí. E tem muita coisa ali que tem tudo a ver. Porque assim, gente, a gente tem que entender que Lobisomem tem meio que uma marca, principalmente aqui no Brasil, de ser um RPG porradeiro. Ah, porque vampiro é uma coisa um pouco mais focada no drama, na intriga, na política. Lobisomem não, lobisomem é matar, é rolar dado, é fazer combo, é virar crinos, é sair na porrada. E eu não gosto muito dessa abordagem. Lá atrás, quando eu peguei o Lobisomem segunda edição, quando veio pro Brasil nos anos 90, eu não tinha muita maturidade, os jogos de lobisomem se resumiam a isso, tá? Se resumiam a porradaria e matar inimigo, porque a gente há de convir que, cara, a Wyrm, né, o principal antagonista do jogo, essa força da corrupção, era uma fonte inesgotável de monstro e de inimigo para você matar durante o jogo. Só que depois, né, que a gente cresce, a gente amadurece, esse tipo de jogo já não faz muito sentido. E eu sou um defensor do seguinte, cara, se você comprou o livro, você comprou o jogo é seu, você joga do jeito que você bem entender. Aqui eu não tô querendo cagar a regra, tá? Não tô querendo te dizer o jeito certo de jogar o lobisomem. Eu só tô te sugerindo uma coisa que pra mim funciona, pra mim tá legal, pra mim é interessante e talvez para sua mesa, para os seus jogadores também seja. Antes de continuar, eu quero avisar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Wolfpack. É uma loja online de camisetas com temas de RPG e você usando o cupom PLAYDARK10, você tem 10% de desconto no carrinho. O link está aqui embaixo, o cupom também, aproveita. São camisetas 100% algodão, estampas exclusivas, tem estampas muito legais, tem estampas de Cthulhu, estampas de Cult, estampas de lobisomem, canecas e muito mais. Confere lá, bora mergulhar nas trevas. Coração das Trevas trata-se de uma jornada do protagonista chamado Marlowe. Ele vai nas profundezas do Congo, na África, atrás de um companheiro, né, de um amigo dele que é o Kurtz. E ele acaba descobrindo que o Kurtz se deixou levar pelo ambiente em que ele ficou durante muito tempo lá, enfurnado naquela selva, naquela região selvagem, e não é mais o mesmo. E nessa jornada ele vai se deparando com várias atrocidades, várias crueldades proporcionadas pelo grande império britânico do qual Marlowe e Kurtz pertencem. E depois, em 79, quase 100 anos depois aí da obra ser lançada, tivemos Apocalipse Now, que adaptou o romance Coração das Trevas, só que ao invés de ser no Congo, ele passou para a Guerra do Vietnã. E lá
temos Willard indo atrás do Coronel Kurtz, que ficou lá nessa selva do Vietnã durante a guerra. Ele não quis voltar por algum motivo e os superiores, né, os comandantes, mandaram o Willard e falaram assim: não, vai lá, pega esse cara de volta, a gente precisa trazer ele de volta. Vai acontecer a mesma coisa, tá, que acontece no Coração das Trevas. Willard, aos poucos, vai se deparando com muita crueldade propagada pela própria guerra, pela própria situação, quanto pelos próprios americanos. Willard e Kurt são americanos aqui no filme, e Willard vai se deparando com essa crueldade, com essa guerra sem sentido, esse derramamento de sangue, e acaba sendo uma jornada transformadora para ele. E aí chegamos em Lobisomem: O Apocalipse, esse RPG do mundo das trevas, onde os personagens encarnam lobisomens, os Garou, que são uma raça de guerreiros, né? E eles lidam com forças cósmicas, com conceitos muito maior do que eles, coisas que comandam a realidade. Wild, que seria o caos primordial e a energia criadora. Weaver, que é a tecelã, que é aquilo que dá forma ao que a Wild cria. E a Wyrm, que é a força entrópica, que é aquela que destrói as criações da Wild para que novas criações entrem no seu lugar. O problema é que a Wyrm, essa força destruidora, está fora de controle. Não é à toa que o jogo se chama O Apocalipse. A Wyrm está em ascensão desenfreada, essa força invisível, insuperável, cósmica, mas que os lobisomens não conseguem deixar de combater. Está no cerne deles, está na natureza deles. Eles têm que fazer alguma coisa, mesmo que seja morrer enfrentando essa força, enfrentando essa corrupção. E a gente tem que lembrar que Lobisomem Apocalipse lida muito com espiritualidade. A Wyrm, a Wild, a Weaver, essas forças, acima de tudo, elas são forças que atuam no campo espiritual do jogo e dentro dos lobisomens também. Então só nisso a gente já consegue relacionar as três obras, concorda? A gente vê aqui um horror, personagens que se deparam com horrores externos, mas que dialogam com eles de alguma forma ali no âmbito do coração, no âmbito interno. Nós temos personagens que se deparam com atrocidades e podem acabar se contaminando por elas. É aquela velha história, aquela velha frase do Nietzsche, né? Se você observa muito tempo o abismo te olha de volta. É exatamente isso. Tanto é que lobisomens, eles são suscetíveis à corrupção da Wyrm. Foi o que aconteceu com a tribo dos Uivadores Brancos aqui no jogo. Para quem já manja muito da lore aí de Lobisomem Apocalipse, já tá ligado, né? Existiu uma tribo lá atrás, lá na Escócia, chamada de os Uivadores Brancos, e eles eram guerreiros muito honrados, buscavam a glória, a batalha a todo custo, nesse ímpeto de combater a Wyrm. E sim, eles mergulharam num grande ninho da Wyrm e nunca mais voltaram. Voltaram, mas não como eles eram. Eles se tornaram os dançarinos da Espiral Negra, essa faceta corrompida dos Garou. Eles foram no coração das trevas, contemplaram os horrores dali e voltaram transformados. É exatamente o que acontece com Willard no filme Apocalipse Now, com Marlowe no romance Coração das Trevas. Quando eles encontram Kurtz, eles se veem obrigados a matar o Kurtz. Eles acabam abraçando aquela violência, se tornaram aquilo que eles não queriam, se tornaram o Kurtz, o novo Kurtz. Eles abraçaram as trevas. E em Lobisomem Apocalipse isso acontece também. Os dançarinos da Espiral Negra estão aí para provar isso, para mostrar isso para os Garou, para esfregar na cara deles que sim, vocês podem se tornar como nós. Vocês querem combater a Wyrm? Então se preparem para sujar as mãos. Se preparem para dançar a Espiral Negra. Cara, é muito legal, velho. É muito legal. Puta que pariu. Isso deixa o seu jogo muito mais rico, tá? E você não fica resumindo todo o jogo de lobisomem a porradaria e roladado. Eu acho que esse é o principal fator que faz eu gostar mais de Lobisomem do que de Vampiro à Máscara. As suas ações acabam afetando muito mais coisas do que você enxerga. E eu acho essa parada da fúria dos lobisomens funcionar tanto como uma arma, quanto como uma coisa que fere eles também. Afinal de contas, a gente tá falando de lobisomem. Se você pegar qualquer filme de lobisomem,
Ser um lobisomem é uma maldição. O lobisomem americano em Londres, a gente tem o David, ele tenta se matar, porque ele vê aquela existência dele como maldita, sabe? Cara, toda vez eu perco o controle, eu mato gente. A fúria pode ser explorada tanto como uma fonte de poder, e ela é, que torna eles capazes de fazer um monte de feitos no jogo, enfrentar os inimigos da Wyrm, etc. Mas também é uma fonte que você pode usar para explorar o horror pessoal desses personagens. Eu acho que essa é a abordagem mais legal, é explorar o horror pessoal. Essa jornada, esse mergulho na escuridão para confrontar esse monstro que o seu personagem é, de fato um monstro, confrontar monstros piores e ele evitar de se tornar um monstro pior. O apocalipse no título do jogo, ele pode ser interpretado tanto quanto a situação em que o mundo se encontra com a ascensão da Wyrm, mas também como esse apocalipse pessoal dos personagens. Uma das ferramentas narrativas que eu mais gosto de explorar no jogo de lobisomem é a sedução da Wyrm. Sim, a gente tem a Wyrm aparecendo com um monte de monstro, combate, porradaria, beleza. Só que, acima de tudo, a Wyrm, para corromper, ela seduz. A abordagem mais legal da Wyrm é quando você usa figuras carismáticas, figuras que conquistam os personagens, figuras que vão se aproximando aos poucos. Ela é tentadora, ela é capaz de oferecer coisas, saciar desejos que os Garou querem lá no íntimo. Eu gosto muito de uma citação do Apocalipse Now, que é quando o Coronel Kurtz, ele diz que você tem que fazer amizade com o horror. Aquela fala de o horror, é uma fala dele quando ele morre, quando o Willard mata ele. É a última frase que ele solta. Ele enxerga o horror no Willard, matando ele, e meio que entende melhor a situação do mundo. E a gente pode fazer um paralelo muito interessante entre o Coronel Kurtz e os dançarinos da Espiral Negra. Os Uivadores Brancos tinham a melhor das intenções: derrotar a Wyrm dentro do seu ninho. Em Apocalipse Now, também as pessoas, os soldados que se alistavam para ir para o Vietnã, tinham ali na cabeça deles a melhor das intenções. Só que assim, as coisas não são preto e branco, e essa realidade chega. E eles percebem que eles estão só cumprindo um desejo intrínseco de pegar numa arma, dar tiro, que foi o que aconteceu com os Uivadores Brancos. Eles entraram lá, sedentos de sangue, cegos pela promessa de poder, pela promessa de vitória. No final das contas, eles só queriam dilacerar alguma coisa e exacerbar aquela fúria, aquela besta selvagem dentro de cada Garou. E foi ali que a Wyrm pegou cada um deles no coração e transformou nos dançarinos da Espiral Negra. Kurtz é o dançarino da Espiral Negra aqui. E o Willard é aquele Garou heróico, honrado na missão suicida para tentar fazer algo melhor, algo bom, e acaba se tornando um deles no final. A parte mais trágica de Lobisomem Apocalipse sempre foi essa. Cara, você tem aqui uma máquina de matar, tem a fúria que te dá muito poder no jogo em relação a combate, mas a real tragédia é que nada disso vai funcionar para derrotar a Wyrm, afinal de contas a Wyrm está aqui dentro. E a gente tem que sempre lembrar, a Wyrm destrói porque é o destino final de tudo. Tudo está fadado à destruição, à entropia, à decadência. Lobisomens, os Garou, não são heróicos. Eles precisam acreditar que são, porque é a única coisa que resta para eles. Nunca a alcateia do grupo dos jogadores vai vencer a Wyrm. A Wyrm já ganhou. Os personagens continuam essa luta, essa guerra, porque é a única coisa que eles sabem fazer, é o que resta para eles. Salvar Gaia, salvar o mundo, isso aí esquece, acabou. E é isso, aquele gosto amargo que fica no filme Apocalipse Now, no romance Coração das Trevas. Você pode ser o mais altruísta possível, a pessoa mais cheia de boas intenções, mas o inferno é cheio de boas intenções. É interessante porque assim, os lobisomens eles têm todo um código, né, de ética próprio deles, e eu vejo isso como somos monstros, mas temos que tentar ser civilizados de alguma forma. Tentar. E tá aí o verdadeiro horror.
Tá aí o verdadeiro coração das trevas. Essa jornada do personagem rumo à crueldade, à bestialidade, ao desumano e ao monstro que habita dentro dele. Se você não conhece Coração das Trevas e não assistiu o Apocalipse Now, eu sugiro fortemente que você faça. São obras que você pode tirar essas lições e passar para qualquer outro jogo do mundo das trevas. Monstros que tentam não ser tão ruins assim. Gente, era isso. O recado era esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, passa para aquela galera sua que você conhece, que gosta desse tipo de tema sobre RPG de horror, narrativa, e a gente se vê numa próxima.